até 64, nós tínhamos uma imprensa e rádios em geral diversificadas. A partir de 64, nós criamos um bloco de meios de comunicação de massa absolutamente homogêneo. Vocês dirão, há uma ou outra exceção? Sim, mas isso não conta, só faz manter o princípio. E esses meios de comunicação de massa estão atuando até hoje sobre a mentalidade social, estão atuando de acordo com os métodos do capitalismo. E não é o método da repressão, da violência, da grandeza, etc. Não. O capitalismo sempre atuou de maneira disfarçada, dissimulada. Eu costumo comparar a atuação das lideranças capitalistas na formação da mentalidade social ao mito bíblico do pecado original. O diabo, no mito bíblico, ele não se apresenta como alguém duro, que se impõe, que ameaça. Não. Ele é sedutor. Ele é sedutor como uma publicidade. Por que você não quer comer esta fruta tão bonita? Isso vai transformar a sua vida. Por que isso é demoníaco? Porque praticamente ninguém percebe que está sendo manipulado, está sendo industriado pelo sistema de comunicação de massa. O empresariado atuou de maneira muito impiedosa no sentido de manter as suas posições de acordo com o velho sistema egoístico do capitalismo. O pior, a maioria dos empresários ficou na sombra. Nós que vivemos aquele período e que eventualmente tivemos contato com o grande meio bancário, sabemos quem foram os financiadores da Operação Bandeirante, mas a grande maioria está escondida. Enquanto vivem, toda a técnica, toda a política dos governos até hoje é empurrar com a barriga. Chega um momento que não haverá mais repressores. Eles já passaram dessa para melhor. Além disso, houve a criação de uma rede de delatores e agentes infiltrados, chamados cachorros. Esses agentes não eram pegos de qualquer maneira. Eles eram submetidos a um trabalho de conscientização e de deformação, digo eu, em Brasília, num conjunto chamado, de acordo com o método brasiliense, é o conjunto J de habitações. E é por isso que, no linguajar dos delegados e dos militares, o fulano que era delator, ele tinha codinome de J. Fulano de tal, J. Pois bem, finalmente, criou-se no Brasil algo que jamais houve: centros de tortura e morte, de início oficiais, depois clandestinos. Esses centros de tortura e morte eram os locais onde eram conduzidos aqueles que eram apenas torturados por sadismo.
eles não tinham mais nada a dizer, os militares não soubessem. Lá, eles eram mortos e havia uma carniçaria, todos eles. Por exemplo, no centro de tortura de Petrópolis, de onde Inês Etienne Romeu foi a única sobrevivente, a carniçaria era na garagem, no fundo do terreno. Lá havia ganchos onde os cadáveres eram pendurados e todos os cadáveres eram esquartejados e os seus membros eram trocados e depois tudo isso saía na calada da noite em grandes sacos